E o terceiro episódio da série Chuck já está entre nós, já estreou no Star Plus. Lembrando que eu tô fazendo a cobertura aqui dessa série, né, dessa segunda temporada, de acordo com o Star Plus, porque foi uma coisa que a gente combinou aqui no canal. E o terceiro episódio foi um pouco mais devagar, foi um pouco mais de desenvolvimento dos personagens do que realmente levar a história pra frente. Mas vamos falar sobre esse terceiro episódio. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal Bora Quebrar a Quarta Parede de Chuck, episódio 3, segunda temporada. Vocês devem estar se perguntando, talvez, onde está meu cenário, onde eu estou. Então, eu estou em viagem, como eu disse pra vocês, tirando umas férias, porque, digamos assim, dar um descanso aqui, viajar um pouquinho, curtir um pouquinho. Então, tô com um cenário improvisado, minha iluminação também improvisada. E falando nisso também, o meu cenário, que vocês estão acostumados, vai sofrer uma modificação. Durante a minha viagem também vou comprar algumas coisas, vou pensar em algumas coisas que eu tô fazendo umas modificações aqui no canal. Fiz um vídeo completo sobre isso, correm aqui e assistam. E com certeza vocês devem estar se perguntando, cadê o Chuck, né? O Chuck sempre está aqui com a gente nos reviews aqui semanais do episódio, então... O Chuck, na verdade, eu liberei ele para ele poder ir com o exército de Chucks dele fazer você se inscrever no canal. Você que assiste os vídeos e não se inscreve no canal, o Chuck está nesse momento indo atrás de vocês para fazer vocês apertarem um botão, um cliquezinho, que para vocês não é nada e para mim significa muito. Então, aproveitando, se inscrevam no canal, porque o Chuck está indo até a sua casa, hein? Tô com a campanha aí, ó. É o Chuck. Abre a porta para se inscrever no canal aí. Mas então, pessoal, ó. No final do episódio passado, eu falei pra vocês que tivemos dois arcos da temporada que iriam se desenvolver nos próximos episódios. O primeiro arco, então, é justamente Alex, o Devon e o Jake no reformatório e ali o Chuck servindo de espião, tirando fotos deles e tudo mais para preparar para um plano extremamente sinistro do Chuck, que pode ser esse tal de coronel, né, que esse Chuck espião tem um contato no celular dele. E o segundo arco, né, da temporada seria justamente a Tiffany com a chegada da Glenda, também a questão da Nika se juntando com o Chuck, né, que tá possuindo o corpo da Nika para se vingar da Tiffany. Então temos esses dois arcos que terminaram ali, né, com cliffhanger, ou seja, em aberto no final do episódio anterior para dar continuidade. Mas aqui então tivemos a continuidade somente de um desses arcos, que é justamente Alex, o Devon e o Jake no reformatório. E assim a gente tem o Chuck, né, que tava amordaçado, tava todo amarrado no episódio anterior. E assim os garotos iriam fazer um interrogatório para descobrir qual que é o plano sinistro do Chuck, por que ele tava tirando aquelas fotos, o que tá acontecendo. E é exatamente nesse momento então que eles pegam o celular dele e veem que tem um contato. O contato se chama Coronel. Quem é esse coronel? Para mim, esse coronel com certeza é aquele Chuck Moore, né? O Chuck principal, o primeiro de todos, o original que está comandando todo esse exército. E esse Chuck, então, que foi enviado para o reformatório, foi justamente para sondar, tirar algumas informações, tirar algumas fotos, ou até mesmo para relembrar o tempo dele quando ele era jovem e que foi para esse mesmo reformatório católico, né? Então, não sabemos exatamente qual é esse plano. Quando os garotos eles tentam interrogar o Chuck, perguntar sobre isso, ele diz que não sabe, que não sabe. Será que ele não sabe mesmo ou será que ele sabe, mas não quer falar? É uma coisa que simplesmente a gente não vai descobrir. Por que que o Jake teve uma ideia, né, assim, meio mirabolante, de fazer uma lavagem cerebral no Chuck? Praticamente igual aquela lavagem cerebral que aconteceu lá no filme Laranja Mecânica, que coloca aqueles negócios nos olhos, coloca um monte de imagem, e ali eles estavam tentando justamente criar uma repulsa nesse boneco Chuck contra a violência. Ou seja, ele vai ver tanta violência ali, que ele vai começar a ficar completamente enojado com isso. E ali, depois disso, então, eles iriam colocar uns vídeos de unicórnio, algumas coisas bem infantis ali, bem fofinhos, bonitinhos, pro Chuck começar a acostumar com essas coisas novas.
Então os garotos, né, o Devon, o Jake, a Alex e até mesmo a Nadine, né, que aqui tá começando a se inserir mais nesse grupo de jovens, foi meio que começou a dar um pouco certo ali nisso, né? O Chuck ficou um pouco mais dócil, não quis mais ser violento, até mesmo mudou um pouco a sua entonação de voz, né? Sendo um pouco mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, mais preocupado. Será que realmente deu certo? Ou será que é uma encenação do Chuck? Eu acho sinceramente que deu certo sim, né? Porque depois, no final do episódio, mostra que ele ainda tá meio que passou por essa lavagem cerebral. Mas então, ele passando por essa lavagem cerebral, então meio que reprogramou o Chuck. Se houve uma reprogramação do Chuck, então justamente ele não se lembra mais do que ele foi programado a primeira parte, né? A primeira vez que ele foi programado justamente para ser espião dos garotos é uma coisa que ele não se lembra mais. E aí que ele vai conversando com os garotos, se importa com eles, conversa com eles, sabe? Simplesmente extremamente dócil mesmo. E aí que os garotos, eles vão tendo revezamento para cuidar do Chuck. A Alex não quer cuidar de jeito nenhum, porque ela tá completamente com medo do Chuck. E o Devon, né? Ele acabou sendo punido pelo padre, né? E o Jake precisava ir para a aula. Então a Nadine fica o primeiro turno ali para cuidar do Chuck. O segundo turno ficou com a Alex, que acaba que o Chuck conseguiu sair, né, da cadeira que ele estava completamente amarrado. E ele mesmo fala, eu não queria sair porque eu não queria meio que incomodar vocês. Então assim, eu acho que deu certo, mas será que eles vão conseguir um Chuck como um aliado deles? Talvez? Ou será que no final ali, infelizmente, esse Chuck vai deixar de existir? Vou falar um pouquinho pra vocês melhor sobre esse final. Mas então, esse episódio foi muito mais assim na questão de desenvolvimento dos personagens, mais como a gente chama character driven, né? Dirigidos aos personagens, mais desenvolvimento dos personagens. Aqui a gente vê a Alexia lidando com a questão da abstinência, já que ela tá viciada em drogas, então ela tá com exatamente essa abstinência. Ela tem o último remedinho ali para ela poder tomar, só que acaba perdendo isso, né? E ela fica completamente sozinha. Ela se sente extremamente sozinha e sente que o grupo tá cada vez mais desunido. Primeiro, ela tenta falar sobre o dia dela, que o dia dela foi muito ruim, só que ninguém se importa, ninguém escuta ela. E mais uma vez ela se sente mais isolada possível desse grupo. Por mais que ela esteja inserida no grupo, ela se sente completamente isolada. Agora, o Jake também tá lidando com seus próprios problemas, ele se sente uma culpa gigante, culpa por ter colocado os amigos nessa situação, culpa de todas as mortes que aconteceram, né, porque foi ele que comprou o boneco Chuck. Então ele sente a culpa por tudo disso e, obviamente, culpa também pelo seu irmão adotivo de ter morrido no primeiro episódio. Então o Jake carrega essa culpa que está cada vez mais avassaladora, cada vez mais está fazendo com que ele fique pior e pior e pior nessa situação. Ele não está conseguindo lidar mais com essa situação, não consegue mais lidar com essa culpa. E aí ele acaba falando com a irmã, e a irmã diz para ele que ele tem que perdoar primeiro quem causou isso tudo para depois ele se perdoar. E é justamente nesse momento, então, que ele resolve fazer essa lavagem cerebral no Chuck, né, essa reprogramação, e tentar perdoar o Chuck. Porque se ele conseguir, talvez, perdoar esse boneco do Chuck que sofreu a reprogramação, talvez ele possa começar a se perdoar, que é uma coisa que ele tá com uma luta interna. E nisso o Devon também tem sua luta interna. Ele perdeu a mãe, ele perdeu a família dele. Então ele também sofreu vários traumas e ele também precisa lidar com essa situação. É até mesmo falar com o Jake, Jake, você não tá sozinho nessa. Todos nós estamos passando por isso. Só porque você está passando também não quer dizer que nós não estamos passando. Você também tem que se importar um pouco com o que a gente está passando também. Mas o Jake está completamente absurdo na sua própria culpa e que não vê o redor. Assim, o Jake e o Devon começam a ter algumas brigas. Alex não gosta realmente quando os dois também brigam. Então o grupo parece que está um pouco mais desunido, um pouco mais desmantelado, cada um lidando com seus próprios traumas. Eu imagino, porque assim, se você tem um grande exército de Chuck, você não sabe quantos Chucks tem. A qualquer lugar que você vá, o Chuck pode vir atrás de você, você nunca estará seguro. E querendo ou não, essas pessoas são extremamente jovens, sei lá, 16, 17 anos talvez ali.
Então, assim, pessoas muito jovens passando por esses traumas. É aquela sensação mesmo de que você não se sente seguro em lugar nenhum. Onde quer que eles vão, o Chuck vai atrás de qualquer jeito. Quantos são, como eles vão chegar, sempre tem um jeito do Chuck chegar até eles a qualquer momento. Eles não vão ter descanso pro resto da vida deles. Ou eles acabam com todos os Chucks de uma vez por todas, ou eles nunca mais vão ter sossego na vida deles. O que é completamente horrível. Imagina só você nessa situação. Horrível, né? Você praticamente não tem família, não pode contar com ninguém. Você tem que contar um com o outro. E você ainda tem que lidar com isso, né? Com essa obsessão, com essa perseguição do Chuck. Realmente uma coisa que me deixaria completamente estressado. E eu nem sei como lidaria com essa situação. Eu não conseguiria nem dormir durante a noite, imaginando que o Chuck pode aparecer debaixo da minha cama, alguma coisa assim, e ir lá atrás de mim. Porque é uma coisa que realmente pode acontecer. Então, é uma situação muito ruim. Então, quem vai talvez ponderar um pouco, né? Já que os três estão vivenciando momentos diferentes, traumas ali de maneiras diferentes, né? Cada um tem um comportamento diferente para lidar com esse trauma. Quem pode ser um pouco o equilíbrio desse grupo e talvez o novo elo que vai ligar esse grupo, né, e mantê-lo unido, talvez possa ser a Nadine. E a Nadine tá começando a crescer um pouco mais, né? Ela é um pouco doidinha, um pouco louquinha da cabeça, mas eu tô gostando bastante do personagem. Tô gostando muito dela. Eu acho ela bem engraçada, acho ela bem simpática. Eu tô gostando realmente, né? Espero que não matem ela, porque ela também tem uma mãe viciada em drogas. E ali, então, ela consegue ver isso no Alex. E ela tenta ajudar o Alex de todas as formas, né? Ela vai até Alex, tenta conversar com ela, fica perto dela, oferece a amizade dela, oferece o ombro amigo dela. Então isso é muito legal. A Alex que se sente completamente sozinha, que nem sabe da mãe também. A mãe perdeu a eleição e ela nem sabe disso. Ela sabe disso a partir do Trevor, né? Que é o cara babacão que enche o raio do saco dela. E ela descobre por ele, nem pela própria mãe, de mandar uma mensagem, querer em contato, conversar com ela, nada. Então ela não pode contar com ninguém realmente, coitada, né? Por mais que ela tenha a mãe ali, não pode contar com ela de maneira nenhuma. Não é tipo Jake e o Devon que não tem mais, né? Aqui ela tem e não pode contar. Talvez seja até um pouco pior, né, em relação a isso. Ela tem a possibilidade, mas infelizmente não tem como. E ali, então, as duas vão começar a construir cada vez mais essa amizade. Então, como eu disse, esse episódio é muito mais character-driven, né? Muito mais focado nos personagens, muito mais focado no desenvolvimento deles, como eles estão lidando com isso, como eles estão interagindo como um grupo, né? Cada um lidando de uma forma completamente diferente. E uma coisa que, então, que temos é o padre que acaba descobrindo que o Jake e o Devon são namorados. E ali, talvez vai começar mais um terror neles, né, em relação a eles, dentro do reformatório. Além de lidar com todas essas questões, né, do Chuck, todos os traumas, toda a culpa, talvez os dois garotos, então, vão começar a lidar com a questão da homofobia, talvez, né? Não sabemos o que o padre está planejando, o que ele vai fazer com esses dois garotos, mas dá pra ver que ele não concorda com isso de maneira nenhuma. E uma aliada talvez seja a irmã, né, que é a professora do Jake. Talvez ela possa ser uma grande ajuda. Talvez ela possa se tornar uma nova aliada dos garotos também. Uma figura adulta, né, talvez ali para ajudar eles de alguma forma. Talvez eles precisam mesmo de uma figura adulta, talvez uma figura materna, talvez que abrace eles e que ajude eles de alguma forma. Ela talvez seja uma personagem que está sendo construída para servir disso no futuro, que ela parece ser uma pessoa que já fez muitas coisas na vida, também se sente um pouco culpada, procurou esse caminho do perdão, da religião, né? Mas parece que ela é um pouquinho mais flexível e um pouquinho mais que entende melhor as pessoas, não julga as pessoas. Então, talvez elas possam ser uma grande amiga e uma grande aliada também dentro do reformatório para ajudar os garotos, né? Porque eles são simplesmente isolados, sozinhos. Então, ter essa ajuda, né, adulta ou até mesmo dentro do próprio reformatório vai ser uma coisa que vai aliviar um pouco para eles, né? Aliviar um pouco a dor que eles estão sentindo. Então, esse episódio justamente é esse desenvolvimento dos personagens, o que eu acho bastante interessante. Os dois primeiros episódios foram muita informação, muitas coisas acontecendo, mas tá tudo bem,
porque, como eu falei pra vocês, os 2 primeiros episódios é justamente pra aparar as arestas da primeira temporada e assim começar a desenvolver o arco da segunda temporada, pra gente poder entender pra onde que essa segunda temporada vai, qual a história que ela vai seguir. Agora que a gente sabe mais ou menos, eles podem ter um tempinho para poder desenvolver outras coisas interessantes também, porque a gente se importa com esses personagens, né? A gente passou a primeira temporada inteira com eles, então a gente se importa com eles, né? Eu fico extremamente preocupado com a Lexi, porque ela realmente não tá lidando muito bem com isso, e o Jake e o Devon não estão percebendo isso, né? Eu acho que quando eles perceberem pode ser tarde demais. Eu fico com um pouco de medo da Nadine morrer, porque ela e a Alexis não criaram uma amizade muito próxima e a Alexis já perdeu muito. Ela tá sofrendo ainda por conta do ex-namorado, o Junior, né? Que ela falava que ele era muito doce, que ele era muito meigo e acabou se tornando num psicopata, né? Num serial killer ali no final. Então, assim. Mas no final do episódio, então, temos uma outra entrega e um outro Chuck. Será que aquele Chuck conseguiu perceber que os garotos fizeram aquela lavagem cerebral, aquela reprogramação no Chuck que ele foi enviado pra lá? Ou será que ele realmente iria enviar um novo Chuck? Já que esse Chuck eu chamo de Chuck Schwarzenegger, porque ele é fortão, né? Ele tem uma força que Jesus, né? E ali também ele tem um tanquinho. Então, gente, eu acho simplesmente incrível como essa franquia consegue se reinventar e trazer mais e mais elementos novos que a gente nunca viu antes. Como eu disse no vídeo anterior, né? Essa é a franquia que tem continuidade desde 1988 e sempre traz alguma coisa nova, sempre traz muita criatividade, gente. Porque, assim, coisas que a gente nunca viu, a gente continua vendo, mesmo depois de mais 30 e poucos anos, 34 anos, sempre temos novidades. Eu acho isso fantástico. Como é que consegue ter tanta criatividade? É muito bom mesmo, né? Esse Chuck Schwarzenegger, então, né, já começou a montar ali todo um circo, né, no reformatório, matou o Trevor, ainda bem, nossa, aquele Trevor simplesmente insuportável, que ia fazer a vida da Lexi um inferno, mas o Chuck Schwarzenegger conseguiu ali. Gente, que brutalidade foi aquela? Que cena da morte do Trevor foi aquela? Eu fiquei chocado. E depois, quando os garotos encontram o corpo do Trevor, eu falo, caramba, mais um trauma para esses garotos, pelo amor de Deus, né? E ali então, o Chuck Schwarzenegger vai atrás do Chuck reprogramado, né? O Chuck espião reprogramado. E tadinho do Chuck espião reprogramado, será que vai matar o Chuck espião reprogramado, esse Chuck Schwarzenegger? Mas achei simplesmente fenomenal. Como é que os garotos vão se livrar desse Chuck? A voz dele é até mais grossa, né? O Chuck é bombadão mesmo, né? Com tanquinho. Eu falo assim, gente, que demais. Sério mesmo. A franquia me surpreende cada vez mais, né? Mas então, termina o episódio justamente assim. O Chuck Schwarzenegger indo até o Chuck ali, o Chuck espião reprogramado, né? Espero que não, porque o Chuck espião reprogramado pode ser um aliado, talvez, ali dos garotos, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer. Claro que não tivemos continuidade, né, naquele arco lá da Tiffany com Glenda, investigação policial, Nika, vai o Chuck como aliado, enfim, talvez no 4º episódio, então, vamos ter a continuidade desse arco, né? E depois no 5, talvez eles ficam intercalando nessas histórias. Mas é isso, pessoal. Comenta o que vocês acharam sobre esse episódio 3. Gostaram, não gostaram? Eu achei bastante interessante, né? Deu uma segurada ali, mas focado muito mais nos personagens. Achei muito legal. O Chuck Schwarzenegger, muito bom. Foi um episódio realmente bem interessante. Gostei bastante, né? Tô gostando muito dessa temporada, então comentem aqui. Dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, gostaram dessa análise. E também se inscrevam no canal, viu, pessoal? Eu falei, ó, o meu exército de Chuck tá indo na casa de vocês para vocês se inscreverem no canal. Qualquer momento pode aparecer aí se vocês não clicarem nesse botãozinho. E também ative o sininho para vocês não perderem futuros conteúdos aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana pra gente continuar falando sobre a segunda temporada de Chuck.